Bom, hoje nós vamos fazer então uma trança de coco utilizando o descarte de levain. Lembrando que se você não quiser utilizar o descarte, é só tirar fora essa quantidade que está aqui embaixo, tá? Você pode fazer sem o descarte, mas eu gosto sempre de colocar um descarte, principalmente em pães doces ou pães que tenham algum aroma, tipo pão de ervas, né, que já está postado aqui no vídeo, aqui no YouTube, né, no canal do YouTube, porque não deixa aquele gosto amargo, né? Então, toda vez que você for utilizar o descarte de levain, você pensa assim, ah, eu posso utilizar num pão doce, porque não vai deixar aquele gosto azedo, na verdade, não é amargo, é azedo, né? Num pão que tenha calabresa, sempre tem que ter um sabor que sobressai aquele gosto do azedo. Então, a partir de agora, você pode colocar nas suas receitas, né, o descarte de levain, você pode acrescentar sim, tá? Não fica um sabor residual, fica tranquilo. Uma coisa que eu queria falar para você é o seguinte, as pessoas falam para mim que os meus pães são pequenos, mas, gente, entenda uma coisa, eu não posso passar uma receita grande, de quantidade grande para você, se você ainda não sabe fazer pães. O que adianta eu passar para você meio quilo de farinha, 700 quilos de farinha, se você ainda não sabe? Se você não sabe qual é o sabor final daquele pão. Então, os meus pães, eles são pequenos, porque eu preciso que você experimente, eu preciso que você faça e que você entenda o processo. Tá? Então, se você quiser fazer o dobro ou o triplo, é simples, é só multiplicar por 2 ou por 3, tá bom? Então, a minha ideia para você é sempre no sentido de você fazer, aprender, entender qual é o sabor que está por trás da receita, né? Vamos acabar com essa coisa de desperdício. As pessoas, eu vejo aqui no YouTube muita gente botando aí 1 quilo e meio, 700 gramas de farinha. Gente, né? As coisas estão muito caras para você jogar fora os ingredientes. Então, faça aquilo que eu estou falando agora para você. Experimente o pão, aprenda a fazer, tá bom? E aí sim, você dá o próximo passo, que é multiplicar ou triplicar a receita. Combinado? Entendido? Então, vamos lá, que essa é uma trança de coco muito boa que eu faço sempre com descarte de levain. Todas as vezes que eu posso utilizar o descarte de levain, eu utilizo, né? Porque afinal de contas é o quê? É farinha que tá ali. Aquilo custa dinheiro, gente. O descarte de levain é dinheiro, tá bom? Então, bora. Bora começar aqui. Então, nós vamos colocar a farinha. Lembre-se, vou dar uma paradinha aqui. Lembre-se, gente, sempre de pesar com antecedência. Quando você pesa todos os ingredientes com antecedência, você não erra, tá? Não faça como eu estou fazendo no vídeo. Eu estou fazendo assim porque eu já tenho prática, eu tenho conhecimento. Como eu já disse em vários vídeos aqui, eu já peso a minha mão. A minha mão já sabe a quantidade mais ou menos que eu tenho que pegar, tá? Mas se você é iniciante, pese todos os ingredientes com antecedência, tá? Bora lá então. Farinha de trigo, a quantidade você sabe que está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Se eu esquecer algum ingrediente, você me avisa, mas via de regra eu não costumo esquecer não. Bora lá. De esquecer de colocar aqui embaixo, tá? Bora. Farinha de trigo, olha lá, tirei só um pouquinho. Vou colocar agora o descarte de levain. Olha só como o meu descarte, ele é líquido. E olha só o tamanho da minha vasilha, nunca é muito grande, gente. Eu dificilmente eu tenho uma vasilha grande de descarte de levain. Por quê? Porque eu tô sempre inventando alguma coisa. Ou então, porque eu sempre deixo uma quantidade de 50 gramas, de 30 a 50 gramas, né, de levain lá na minha geladeira. E eu costumo ativar para fazer os pães sempre pensando, ah, se eu vou fazer um pão que utiliza 100 gramas de levain e eu tenho 50 gramas na minha vasilha, então eu faço de uma forma que eu tenho que ter 150 gramas de levain. Eu não gosto muito de lidar com isso aqui, eu sempre faço uma conta pensando, ah, se eu vou utilizar 100 gramas, então eu tenho que deixar 50 gramas
de starter, né, na minha geladeira. Você tem que começar a pensar sempre nisso também quando você fizer, tá? Evite isso aqui é desperdício, gente. Então, bora. Vou colocar aqui 70 gramas, tá bom? Ele é bem líquido mesmo. Sempre dá uma misturada quando você pegar uma coisa. O descarte de levain, quando você for utilizar nas suas receitas, está, claro que tem que estar dentro da sua geladeira, né? Você vai deixar fora da sua geladeira pelo menos 30 minutos antes de começar a sua receita. Não utiliza descarte gelado, a não ser que no dia que você fizer a sua receita esteja um dia muito, muito, muito quente, tá? Se não tiver um dia muito, muito, muito quente, utilize o levain em temperatura ambiente. Bora lá. Ó, 70 gramas de descarte de levain. Meu descarte é o quê? O seu também? Água e farinha. É simples, né? Então, eu estou acrescentando aqui, na verdade, 35 gramas de água e 35 gramas de farinha. É isso que você tem que pensar. O descarte de levain, ele nada mais é do que água e farinha. Quanto você vai colocar? Ah, eu vou colocar 40, 80? Então, é 40 gramas de água, 40 gramas de farinha que você está acrescentando na sua massa. Bora lá. Vou dar uma misturada. Tenta utilizar sempre, vou dar outra dica aqui, tenta utilizar sempre menos de 100 gramas de descarte de levain. Por quê? Porque se você utiliza mais do que isso, pode acontecer do seu pão ficar com gosto residual. Mas isso, gente, em cima de uma receita pequena, vou utilizar apenas 250 gramas de farinha de trigo. Então, é um pão que não vai ser um pão grande, ele vai me dar um pão ali no final, né, já assado, todo, de mais ou menos 450 a 470 gramas, tá bom? Não é um pão grande. Então, sempre tem que pensar, se eu estou fazendo um pão pequeno, eu tenho que utilizar menos de 100 gramas de descarte de levain. Tá? Se você for fazer um pão grande, aí sim você utiliza. Que é um pão grande, Lenita? É um pão que leva mais de 400 gramas de farinha de trigo. Combinado? Aí você usa, sim, 100 gramas de levain, de descarte de levain, tá bom? 120. Cuidado apenas para você não deixar o seu pão com gosto final azedo. Não é isso que queremos, tá? Então, ó, dê uma misturada ali. Uma leve misturada, tá? Coco ralado. Se você quiser utilizar o natural, melhor ainda. Tá bom? Eu usei esse de saquinho, porque era o que eu tinha mesmo. E esse não foi para vender, esse foi para mim. Então, não tem problema. Se você for para vender, tenta utilizar o natural, mas se não tiver, pode usar o de saquinho mesmo. Eu costumo utilizar o sem açúcar, tá? Úmido. Óleo. Lembre-se sempre de pesar antes. Não faça como eu estou fazendo. Você vê que tudo que eu coloco, eu misturo. Eu não deixo para misturar lá no final. Tenta fazer da mesma forma que eu faço, gente. Segue aí o jeitinho que eu estou fazendo. A ordem, inclusive, do que eu estou fazendo ao ovo. Eu vou quebrar o ovo, como eu já falei, a gente quebra o ovo sempre separado, para não ter surpresa de quebrar o ovo aqui, estragar toda a sua massa. Já aconteceu comigo uma única vez e nunca mais eu fiz. Eu sempre separo. Olha lá, ovos, né, na verdade. Uma leve batidinha, só para misturar mesmo, tá? Eu vou deixar um pouquinho. Você viu que eu deixei um pouquinho? Não coloque tudo, gente. Deixa um pouquinho. Para quê? Você vai ver, tá bom? Você vai ver. Preste atenção na receita. Coloca um pouco, deixa um pouquinho mesmo. Se quiser pegar, pesar, deixa 7 gramas de ovo, tá? O resto você usa. Se não quiser, deixa um pouquinho só.
Dá uma misturada. Agora eu vou colocar o fermento. Esse fermento aí, olha, é o fermento biológico seco. Vou parar aqui um pouquinho. Se você quiser fazer um pão de longa fermentação, o que é longa fermentação? É aquele pão que não fica pronto em 4 horas. Não é um pão que é feito em 4 horas, ele não é longa fermentação. Longa fermentação, por exemplo, muitas vezes eu começo um pão de manhã e vou assar lá 10 horas da noite, 11 horas da noite. Então, ele ficou o dia inteiro quase na minha geladeira fazendo uma longa fermentação, tá bom? Se você quiser, utilize a metade da quantidade que eu vou colocar aqui, tá? Eu coloquei, na verdade, aqui pouquinho, eu coloquei 2 gramas só. Você pode colocar 3 se você quiser, não tem problema, tá? Porque é difícil nessa balança branquinha nossa, a gente calcular 2 gramas, né? Geralmente é de 3 em 3. Então, coloque 3 gramas se você quiser uma fermentação rápida. Se você quiser uma fermentação longa, coloque 1,5 grama. Como você vai fazer isso? Você vai pesar 3 gramas, vai dividir ao meio e vai usar a metade, tá? Não tem problema. Utilize a metade da quantidade de gramas que você for utilizar se quiser uma fermentação longa. Prosseguindo. Então, coloquei aí 1,5 grama. Ah, mas como é que eu sei, gente? Eu sei. Vou colocar o sal agora. Um pouquinho, uma pitada. No máximo 3 gramas. No máximo, mas não precisa ser, se não quiser, dá uma pitada. Uma bela pitada, uma punhada, tá? Olha lá. Mistura um pouco as suas mãos. Agora eu vou colocar leite de coco. Se não quiser, não tem problema, acrescente leite. Mas eu gosto para dar um sabor a mais na massa. Vou parar aqui. Eu gosto de utilizar o leite de coco quando eu faço essa receita com descarte de levain. Por quê? Porque eu não quero aquele gosto azedinho no final. Aquele gosto, ele some, gente. A pessoa nem sabe que você utilizou descarte de levain. Nem sabe. Então, essa é uma receita que eu sempre faço com descarte de levain. Por quê? Porque nunca aparece. Mas se você não tiver o leite de coco, utilize leite, tá bom? Temperatura ambiente. Bora lá. Pode utilizar água? Poder pode, mas não recomendo, porque a gente precisa um pouco da gordura do leite aí, tá bom? Essa é uma massa que é um pão doce, então pão doce requer um pouco de gordura. Já coloquei o óleo, mas eu preciso de um pouco da gordura ou do leite de coco, tá bom? Agora é o açúcar, vou parar aqui. Eu estou colocando açúcar. Se você não quiser utilizar açúcar, utilize mel. Muitas vezes eu troco o açúcar pelo mel, tá bom? Mesma quantidade, não tem problema, não vai interferir, tá bom? Então, bora lá. E lembrando, peraí, deixa eu colocar aqui. Uma mão que vai na massa, a outra mão fica limpa. Para quê? Para pegar os ingredientes. Depois que você colocar todos os ingredientes aqui dentro, aí sim você pensa em sujar as 2 mãos. Antes disso, a gente só suja uma mão, tá bom? Bora lá. Pode ver que uma mão minha tá limpa e a outra não. Ó, vou dando uma leve sovadinha, eu vou agregando tudo que está ali, tá? Um pouquinho mais só. Quando você for colocar, deixa eu parar aqui, quando você for colocar o seu leite de coco ou leite na sua massa, deixa sempre um pouquinho, aqui eu já tinha pesado, tá? Esse aqui eu já tinha pesado, devolvi para a garrafinha para você saber o que que era. Deixa sempre um pouquinho aqui dentro. Não coloque todo o líquido de uma vez. O líquido a gente acrescenta aos poucos, combinado? Bora. Eu costumo sempre deixar aproximadamente 50 gramas.
aqui na garrafa. Sempre. Todos os pães que eu faço, eu sempre deixo uns 50 gramas para lá. E aí eu vou adicionando aos poucos, se necessário. Um pouco de farinha na minha bancada. E agora é hora de sujar as duas mãos. Nós vamos sovar essa massa. Vai dando a sovada. A gente quer uma massa lisa. Lembre-se de pegar sempre toda a farinha que tiver na sua bancada e só depois, se você sovar um pouco, você vai ver se precisa acrescentar um pouco mais de farinha na bancada ou não, tá bom? Deixa eu parar aqui. Não é porque eu peguei toda a farinha da minha bancada que eu já tenho que jogar mais. Não, joguei toda a farinha na bancada. Acrescentei aqui, absorvi na massa, vou dar uma sovada. Se ela continuar grudando aqui, aí sim eu polvilho um pouco mais de farinha na bancada, tá? Bora lá. Vai sovando, a gente quer uma massa que fique lisa, mas que não fique seca, tá? Ela não fica seca, não pode ter uma massa seca, tá bom, gente? Ela precisa ainda estar um pouco úmidazinha por dentro, só não pode estar grudando. Ó, um pouquinho de farinha, porque ela estava grudando muito. Vou absorver toda essa farinha que eu joguei aí, ou não, né? Eu vou dando a sovada e vou vendo se eu preciso aqui pegar toda a farinha da minha bancada. Peguei toda a farinha da bancada e vou sovar a massa. Sove da melhor forma que você achar, tá? Lembrando, para evitar de rasgar essa massa aí. Tem gente que sova a massa, olha lá, ó. Tá vendo? Ela fica um pouquinho grudada aqui, mas se você sova, ela para lá. Ela não gruda na sua mão e ela está um pouquinho úmida ainda. Vou agora deixar. Eu deixei fermentar quanto tempo? Até dobrar de tamanho. Você já sabe que depende muito da temperatura que está aí onde você está fazendo a sua casa, tá bom? Passou, tá muito quente o dia, 40 minutos você vai ver a sua massa. Se ela já dobrou de tamanho, já está na hora de utilizar. Se não estiver quente aí na sua casa, 1 hora depois você colocou para fermentar, você vai dar uma olhada, tá bom? Então, bora aqui. Vou fazer lá, ó. Eu fiz o teste do dedo. Isso é fácil saber. Você colocou o dedo, afundou o dedo. A massa demora para subir, ela tá boa. Você já pode dar o próximo passo para sua massa. Qual é o próximo passo? É a gente modelar, tá bom? Então, a ideia que eu quero passar para você é o seguinte: para de ficar agarrado com esse negócio de tempo. Ah, ela falou que tem que fermentar por 1 hora. Não, gente. A fermentação ela acontece diferente, tá? Em cada lugar que você estiver. Então, o segredo é, como é que eu vou saber que a minha massa está pronta para dar o próximo passo? Exatamente assim, você vai colocar o seu dedinho lá e se ela demorar para voltar, você já pode dar o próximo passo, que é aqui no nosso caso, a modelagem. Olha lá, demorou para subir. Vou tirar um pouco do ar dela, né, pra gente pesar certinho. Olha lá, tirei um pouco do ar. Vou pesar a minha massa. Tarei, tá vendo? Tarei e agora eu vou dividir em 2. Gente, eu sou muito chata com esse negócio de peso. É igualzinho, pra mim tem que dar igual. Olha lá. É tchum. Você viu que eu fiz tchum, né? Eu não joguei, não polvilhei. Eu vou parar aqui um pouquinho. Eu, quando joguei aqui, ó, a farinha para abrir a minha massa, eu não polvilhei. Eu fiz o tchum. Se você não sabe o que eu tô falando, tem um vídeo aqui curtinho em que eu falo para você o jeito certo de enfarinhar essa bancada. Dá uma olhadinha aí, tá bom? Olha lá. Eu fiz 2 tranças. 125, 126 aqui cada beiradinha delas. Bora lá.
Ó, eu sou muito chata, gente, com isso. Eu divido igualzinho. Eu gosto tudo muito certinho. Olha lá como é que você vai fazer. Então, o que que eu fiz? Vou parar. O que que eu fiz? Eu peguei a massa, dividi em duas e cada metade eu dividi em três, porque cada metade vai me dar 2 pães, né? 2 tranças. Então, bora lá. Você vê como eu fiz? É assim que a gente faz miolo de pão, gente, ó. Abre, junta todo mundo pro meio, fecha e boleia. É assim que a gente faz miolo de pão. Abre, traz todo mundo pro meio, fecha e boleia. Eu deixei aqui 5 minutos. Por quê? Porque eu preciso que o glúten aqui relaxe, gente. Senão não vou conseguir abrir, tá? Então, todas as vezes que você for fazer um pão trançado, você tem que pensar nisso. Eu vou fazer uma pré-modelagem, que são essas bolinhas. Eu vou esperar 5 minutos para o glúten relaxar para eu poder abrir, tá bom? Para poder fazer as partes das tranças. Olha lá. Vou abrir. E olha só como é que eu vou fazer, presta atenção. Você vai abrir, pode tirar todo o ar, não tem problema, tá? Ela vai acontecer ainda uma nova fermentação. E ó, e tô enrolando. É só enrolar, tá? Vai enrolando, não precisa apertar, só vai enrolando, fecha. E agora nós vamos cilindrar. Olha lá, ó. Do meio para a lateral, do meio para as pontas, do meio para as pontas. Fazer isso, fazer de novo. Abra a sua massa, pode tirar todo o ar, não tenha medo, tá? As pessoas ficam com medo, mas não tem, porque você esquece que ainda vai acontecer mais uma fermentação, né? Mas essa fermentação ela é mais curta, mas ela acontece. Então, olha lá. Só vai enrolando, tá, gente? A gente tá criando o miolo do nosso pão aí. Ó, tá vendo como ela ainda tá um pouco pegajosa, mas ela tem que ser um pouco úmida, tá? Ela só não pode ficar grudando muito. Do meio para as pontas, do meio para as pontas. Tchum! É tchum, gente, não é polvilhar, não. A gente não quer agregar mais farinha nesse pão, senão vai ressecar a nossa trança. A gente não quer pão seco, não. Nada pior que você comer um pão seco nessa vida, né, meu povo? Tá vendo que é delicado? São movimentos delicados, gente. Fazer pão é movimento delicado, não é movimento brusco, não. Olha lá. Do centro para as pontas, sempre. Fecha lá as pontinhas e agora nós vamos trançar. Você pode trançar da melhor forma que você quiser, tá? É tchum, gente, vocês viram? Vou deixar aí um pouquinho. Parei. Por que que eu deixei? Porque eu preciso que ela relaxe de novo, que eu vou ter que abrir mais um pouquinho. Então, todas as vezes que a gente mexe na massa, o glúten aqui, ele se retrai. Então, fez o cilindro, 3 minutinhos e volta, tá bom? 3 minutos, não precisa mais do que isso, não. Olha lá, tá vendo? Eu precisei abrir mais um pouquinho. O glúten já relaxou, já posso trabalhar melhor com essa massa. Tira toda a farinha, a gente não precisa de mais farinha. Olha lá. Teve uma que eu trancei errada, não sei se foi essa ou se foi a outra. Ah, foi essa aí. Foi essa mesmo que eu comecei trançando errado. Você pode trançar do jeito que você quiser, tá, gente? Eu só comecei errado, mas ela foi. Ela seguiu. E no final ali você dá uma apertadinha e coloca a beiradinha pra baixo, tá? Assim, ó, dessa forma. Ali no início e no final você coloca pra baixo. Olha lá. E agora eu vou deixar fermentar. Parei aqui. Aqui está
óleo e farinha. Por que óleo e farinha? Porque eu utilizei óleo na minha receita. Você tem que pensar exatamente assim quando você... Se você não tiver aquele tapetinho, né, que a gente coloca aqui embaixo, ou não tiver o papel manteiga apropriado, não é a manteiga que a gente desse comum, não. O papel manteiga, ele é diferenciado, tá? Então, você vai farear com óleo, um pouquinho de óleo e farinha, tá bom? Então, você pensa assim, eu utilizei manteiga na minha receita. Você vai aqui colocar manteiga e farinha. Eu utilizei margarina. Você vai colocar margarina e farinha, tá bom? Por quê? Porque a gente não quer acrescentar um novo sabor na massa, gente. Tudo você tem que pensar, gente. Tudo você tem que pensar, tem que seguir a ordem lógica do trem, tá bom? Então, aqui eu vou deixar fermentar, dobrar de tamanho e depois nós vamos assar no forno. Lembrando que todo pão doce a gente assa no forno baixo, 210 graus e 190 graus, tá? Por quê? Porque a gente precisa que cozinhe esse trem tudo, né, gente? Tem ovo, tem um monte de coisa aí, tá bom? E como ele leva açúcar, ele carameliza mais rápido. Aí você pensa assim, meu pão já tá pronto. Não, gente, seu pão só dourou mais rápido porque tem açúcar na sua receita. Tá? Por isso que a gente sempre faz pão doce em fogo baixo, 210 a 190 graus. Tá? Forno pré-aquecido durante 20 minutos. Bora lá. Deixa eu soltar. Lembra lá no início que eu guardei um pouquinho de ovo? Ó, para que é, meu povo? Nós vamos colocar aqui, nós vamos passar como é que elas ficaram. Elas ficaram lindas, gente. Fica um pão lindo, 2 pães lindos, tá? Pode fazer com essa quantidade, fica 2 pães lindos. 2 tranças lindas. Tá? Não fica pequeno, não. Dá a impressão de estar pequeno, mas não tá, não. Olha lá. Nós vamos passar... peraí. Aquilo ali que eu mostrei é um pouquinho de leite de coco com açúcar, que eu também vou passar aqui por cima, tá? Um pouquinho. Leite de coco com açúcar. Mistura, mistura, mistura. Aí você faz no olho mesmo, você adoça do jeito que você quiser. Ó, olha lá, o ovo que eu guardei. Vou pincelar delicadamente, tá, meu povo? Que ela já tá toda fermentadinha, ela já tá pronta para entrar no forno. Prontinha. Você sempre pincela na hora que você for colocar no forno, tá? A gente não pincela antes, não, e deixa ela guardada para ela fermentar. Toda vez que for pincelar, seja o que for, é só na hora que estiver entrando no forno, tá? Ficou muito boa, gente. Eu tô até aguando aqui. E agora eu vou jogar essa caldinha aí, ó, de leite de coco com açúcar por cima, para ela ficar bem úmidazinha por dentro. Leite de coco e açúcar só. Se não quiser, se não tiver o leite de coco, não tem problema, não coloque nada. Tá? Só olha ali, ó. Parei. Se não tiver o leite de coco, não põe nada, você só passa o ovo, tá bom? E aqui, o que você faz? Você pode pincelar, jogar um pouquinho mais de leite de coco, se você tiver, e aí você joga o coco por cima, o coco ralado por cima, tá bom? Se não tiver, você dá uma pincelada com manteiga ou margarina, tá? Sem sal, por favor. E aí você joga o coco por cima para ela aderir mais. Tá bom? Espero que tenha gostado. Tente aproveitar o máximo do seu descarte de levain nas receitas doces, de pães doces, ou pães com ervas, ou pães com calabresa, enfim.
né? Sempre bom que tenha algum sabor, tá bom? Qualquer dúvida, coloca aqui embaixo. Se você gostou, coloca aqui embaixo também. E nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.